Brasil! Olá. Olá. Olá, irmãs Brasil, queridas. Olá, boa tarde, Bruno. Oi, Bruno. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Itália, né? Fortaleza, Fortaleza. Rio de Janeiro. Conexões. Então, eu tinha explicado para vocês um pouco rapidinho antes, né, que essa entrevista foi pensada a partir do grupo de estudos em política, performance e outros, que está vinculado ao mestrado em dança do FRJ. Eu sou doutorande no programa de pós-graduação em artes da UERJ, mas desde o ano passado tenho trabalhado com as pessoas lá da FRJ também. Então, assim, desde o começo da pandemia a gente começou a se encontrar nesse grupo de estudo, discutindo questões referentes à política, performance e outros atravessamentos. E aí a gente resolveu fazer junto algumas materializações desses encontros, pensando em como é que a gente poderia produzir coisas, né, a partir das discussões que a gente teve. E aí, como eu conversei com as meninas antes, eu fiquei muito atravessado, mexido com o trabalho delas, travestis à Palestina do mundo, não é isso? A gente está falando certo? Isso. E queria conversar com elas sobre. Tinha pensado inicialmente em fazer um texto sobre o trabalho, mas aí eu pensei que poderia ser muito mais rico. A gente estava falando disso agora, antes de começar a gravar, de que em vez de ser apenas um olhar distante meu, né, assim, de análise sobre alguma coisa, ainda mais assim, vamos já chegar nessa parte inclusive, mas a partir da diferença, assim, né, dos nossos corpos, como é que seria ter uma perspectiva de diálogo? Eu acho que coisas podem surgir na conversa. Assim. Eu participei de um encontro 1 mês atrás, 2 meses, agora eu já não sei, porque o tempo me foge nesse momento da pandemia. Eu participei de um encontro do ANDA, que é um seminário, né, nacional de pesquisa em dança. E aí, no grupo de trabalho que me colocaram, tinha muitos pesquisadores pensando na questão da acessibilidade, do corpo com deficiência. E aí, quando a gente começava a se apresentar, as pessoas sempre se descreviam antes de falar, que é para que as pessoas que só conseguem escutar, não tem o sentido da visão, possam acompanhar também. Isso eu achei interessante, assim, né? Porque eu acho que quando a gente se descreve, nunca é uma questão só objetiva, a gente também se coloca de alguma maneira nessa descrição, né? E eu queria começar fazendo uma apresentação assim, né? Meu nome é Bruno Reis, eu sou um homem cis, eu acho, por enquanto. Eu gosto muito do Q de LGBTQ, que pode ser tanto de queer quanto de questionando, assim, né? Eu acho isso muito... Às vezes isso se perde um pouco, mas eu acho que é uma questão para a gente estar sempre pensando. Sou um homem cis branco, estou usando 2 brincos pequenos, verdes, uma camiseta verde, sem mangas. Atrás de mim tem um pedaço de um armário, uma porta e uma parede branca. E aí queria que as meninas se apresentassem agora. Eu sou a Vitória, sou travesti, sou loira, alta, estou usando uma gargantilha que é um cinto que eu cortei, transformei numa gargantilha. Estou usando um batonzinho rosa, um gloss, um blush. Estou usando uma camisetinha rosa. Também, do meu lado está a minha irmã, que é gêmea, mas que vai se descrever também daqui a pouco. E atrás de mim tem uma parede branca com um anúncio em inglês, escrito Travestis, The Word Palestine. Que é o anúncio do que disparou esse nosso interesse pelo trabalho, para começar a pesquisar e desenvolver todas as questões que a gente tinha com essa aproximação entre o Ocidente, o Oriente e as guerras que estão acontecendo no mundo e que nos interessa, assim, tá
falando sobre isso, tá agindo sobre isso. Eu sou a Vini, eu também sou travesti. Eu estou usando um biquininho preto, um biquíni preto, um brinco meio indiano, dourado, uma gargantilha preta com espinhos de metal prata. Também sou loira, tô com um gloss e um blush também. E eu tô com uma calça de onça, animal print. Não aparece no vídeo, mas eu tô. E um chinelo preto. Acho que é isso, para começar. Como eu falei para vocês, eu fiquei muito instigado pelo trabalho das travestis, a Travestis, a Palestina do Mundo. Eu assisti pela primeira vez em uma festa. Como era o nome da festa, gente? Bicuda. Esse trabalho foi feito primeiramente para uma possibilidade de ocupar essa festa, né, da cena eletrônica de São Paulo, que é o Festival Bicuda. E aí, a princípio, seria uma primeira versão um pouco mais estendida para esse festival. Mas a pesquisa acabou depois ocupando outros espaços também, como o Festival Marcha, que aconteceu na Suíça nesse ano, e também o Eco Electro Queer Garden Party, que foi um festival que também aconteceu na Suíça com a curadoria do Mark. Legal. Eu, vendo esse trabalho, pensando aqui na nossa conversa, eu lembrei também de um outro trabalho de vocês, que esse eu só vi via stories do Instagram, que foi, eu acho que chama Disputa da Bandeira. A Disputa do Brasil, sim. Disputa do Brasil, que foi na exposição do Rafael, na abertura da exposição do Rafael Queer, no Mar. Foi começo do ano, no final do ano passado? Isso, acho que foi mais pro começo do ano. Foi a primeira exposição que aconteceu dentro do museu de um funcionário do museu, né? Alguém que já trabalhou no museu e que voltou para expor ali. Como individual, né? Como individual. E trazendo as questões que o Bicuí traz, né? Artista paraense, que traz todo esse deslocamento, que pensa a periferia, que pensa o animalesco, e que choca todas essas questões com o centro urbano e periférico do Rio de Janeiro. Então, ele chamou umas pessoas para fazer a abertura da individual. Temos nós e mais algumas outras pessoas também que faziam alguns números para abrir a exposição. E aí a gente, na ocasião, fez a Disputa do Brasil, que quase foi censurada, na verdade, momentos antes da gente performar. O Museu de Arte do Rio disse que a gente não poderia fazer aquilo por conta da gente estar tocando no símbolo nacional e que a gente não poderia, tipo, levar a bandeira para ação. Vamos só dar uma descrevida antes um pouco no trabalho, que eu lembro que vocês estão, as duas estavam de biquíni, não é isso? Isso. A gente, nesse trabalho, a gente usa alguns elementos do nacional que pra gente nos interessa chocar. Então, a gente usa duas fardas militares, mas elas são cortadas um pouco acima do umbigo para trazer esse distanciamento, né? Trazer essa estética do queer para dentro da farda militar, que é uma coisa super normativa, que geralmente cobre o corpo inteiro. A gente opera essa farda militar, corta ela um pouco acima do umbigo, quase como um cropped. E aí a gente usa dois biquínis de animal print também. O meu é de onça, o da Vina é de onça e o meu é de girafa. E a gente usa dois sapatos de guerra, assim, sapatos comuns, que a gente fala que é... Coturno, né, assim? Não, tênis que a gente usa no dia a dia. Ah, tá. Tipo, tênis furado, rasgado já, que tem essa estética já do dia a dia, do desgaste, do precário. E aí a gente faz uma maquiagem amarela, né? Bem amarela, para trazer essa coisa do nacional, do ouro, e faz uma bochechinha rosa também. E aí, momentos antes de entrar, a gente se molha com uma garrafa d'água bem gelada e entra com a bandeira, uma segurando a bandeira e se coloca de frente para outra. Aí começa a primeira ação, né, dentro do trabalho, que é o cabo de guerra. Que eu ofereço a bandeira para a Vini e a gente começa o primeiro cabo de guerra. E aí acontece essa disputa desse Brasil, que a bandeira se torna um cabo de guerra e a gente vai disputando isso, até que a gente começa a aproximar isso da mucosa, né, da boca. E aí, a partir da boca, a gente começa a disputar a bandeira até as últimas consequências. Até que não exista mais esse nacional, que ele seja completamente rasgado, devorado, triturado. E a gente vai distribuindo essa coisa triturada, né, já, tipo, toda despedaçada, podre, molhada,
para as pessoas, assim. E aí tem pessoas que recebem um pedaço maior. A gente não está muito nessa relação da visão com as pessoas. É quem está próximo, né? Porque como a gente está nessa relação aqui, né, as duas voltadas para um objeto que é a bandeira, a gente não tem muito essa visão aqui, né, nas costas. A gente está atenta, né, sensível, com as costas abertas e sentindo o espaço, mas a gente não tem uma visão assim direta com as pessoas. A gente está num objetivo que é devorar a bandeira. E aí quem está próximo vai recebendo. E aí só no final que a gente começa a distribuir para zonas mais largas, que aí a gente vai lá do outro lado, distribui, porque daí já não tem mais o que rasgar, já foi, sabe? Porque existe nesse trabalho também uma certa pesquisa de como comer a bandeira, de como devorar a bandeira no dente. Então, tem uma embocadura certa que a gente pesquisa para não se machucar. Que pode quebrar o dente. Que já aconteceu de Porque cada lascar um o está dente. segurando com a boca, né? Sim. Então é muita Só que tensão. tem uma relação do peso também, de soltar todo o peso no chão, enquanto uma tá segurando na boca também, sabe? Tá na minha boca a bandeira, mas a Vini tá puxando tudo para baixo de uma vez só. E aí eu tô sustentando isso só com a boca. Então, tipo, é muito risco de quebrar o dente, de trincar o A maxilar. gente tem um princípio que é não acabar enquanto a bandeira não praticamente desaparecer. Tipo assim, existe o símbolo nacional ali inteiro, mas aos poucos ele vai desaparecendo, ele vai virando pedaços, ele vai virando retalhos. Então, Oferenda, até a bandeira não terminar, a gente não acaba. Então, pode ser que eu ganhe no cabo de guerra, mas que daqui a pouco a Vitória já vai estar mordendo a bandeira de novo e aquilo vai escapar da minha mão e eu vou ter que correr atrás e abocanhar de novo. Então a gente tem esse princípio animalesco de não perder a caça e o caçador, esse princípio básico da gente ir no símbolo nacional e devorar com o dente, né? Essa relação erótica mesmo, que na época eu sentia também que nessa época que foi a abertura da exposição, as pessoas estavam nutrindo um asco do Brasil, sabe? Tipo, eu quero ir embora daqui, quero ir para outro lugar, quero desenvolver minha pesquisa lá fora, quero viajar, não quero ficar no Brasil, o Brasil é uma merda, Brasil não sei o quê. As pessoas estavam desenvolvendo um asco e a gente estava atrás de um erotismo possível com esse signo. De entendeu? desejar o Brasil, de querer o Brasil acima de tudo, de esse fetiche com o Brasil, essa coisa do molhado que a saliva traz, que a boca traz. E que chega na violência também, né? E que é distribuída. E que vai indo para uma imagem de cães, né? De devoradores, de cadelas no cio. De cadelas no cio que estão disputando um pedaço de pano, que no final acaba sendo só um pedaço de pano, sabe? O nacional, ele acaba, tipo, perdendo a sua imponência, Mas o a seu gente valor. chegou a fazer esse trabalho também na Praça do Parque União. E foi um contraste muito diferente entre fazer no mar e fazer na Praça do Parque União. No território da Maré. Que era a abertura do filme Bacurau. E aí a gente fez, para abrir o filme, a gente foi convidada pelo Cinebela para fazer essa ação para abrir o filme. E aí tinham muitas crianças também. Então, elas comemoravam muito, assim, quando elas ganhavam um pedaço da bandeira, era uma vitória, assim, absurda para elas, absurda, assim, ganhar um pedaço da bandeira para elas era a coisa mais importante, sabe? Era o auge. Era o auge, assim, não interessava se a Vini tinha machucado ou se eu tinha caído, não interessa, elas queriam um pedaço da bandeira. E é isso, entendeu? É um jogo, né? É uma guerra. É um jogo, sim. Uma coisa que eu achei interessante que vocês falaram é que tem uma certa medida também de autopreservação, assim, né? Que esse país tem que acabar antes que vocês acabem, né? Isso eu achei muito interessante. Porque com constância a performance tem esse lugar do risco, né? E eu ia até comentar isso também um pouquinho mais para frente, mas vou pegar o gancho. Eu acho muito interessante. A Josette Ferral é que fala isso, é uma pesquisadora do teatro, mas ela pensa sobre o teatro performativo e qual é o encontro entre o teatro e a performance. Ela fala justamente que a performance existe uma disponibilidade para que aquilo dê errado, né? Tem um esgarçamento, enquanto talvez, né, em um teatro mais convencional, não todo, né? Porque essas coisas hoje se fundem o tempo todo. Existe um pouco mais de distanciamento entre o real
e o simbólico. E eu acho que nessa ação de vocês estão literalmente pegando o que tem de mais simbólico dentro de uma ideia de país, né, que é a bandeira, e literalmente esgarçando esse simbólico, né? Transformando ele em matéria, em saliva. Eu achei muito forte. Assim. E tem toda a relação de como as pessoas reagem também, sabe? Porque a princípio ninguém sabe o que vai acontecer, são duas pessoas só puxando com a mão. Uma coisa que não dá para ver direito o que é. Mas quando vai se transformando para uma coisa mais violenta, de morder, de dar a dentada, de ir para a embocadura da boca, essa coisa do cão vai ficando mais agressivo e as pessoas vão sentindo prazer naquilo, sabe? Como uma luta, sabe? Elas querem ver o fim. Como uma luta livre. E aí, tipo assim, quem vai ganhar, sabe? E nem é sobre ganhar, né? E se eu vou ganhar também, porque a pessoa que tá fora também quer um pedaço. Quando ela percebe que o pedaço está sendo distribuído, parece que tem uma coisa de querer aquilo, sabe? Na verdade, nem é sobre uma vencer a outra, mas as duas vencerem esse símbolo nacional, né? Da bandeira. Ou perderem nessa disputa também, porque acho que ao mesmo tempo que a gente vence uma coisa, algo sai da gente também, vai embora junto, sabe? A gente perde também. Ao mesmo tempo que a gente chega numa destruição de um símbolo tão intocável, algo que é nosso também vai embora junto com isso, sabe? E é distribuído também, e a gente nem sabe, só vai. Eu dei uma... A produção que mandou para mim a mensagem foi em janeiro desse ano, esse trabalho. Em janeiro, sim. Foi janeiro, verdade. É só olhar no nosso completamente Instagram. a noção do tempo, né? Para mim, tinha Nosso Instagram é a linha do tempo. A gente também nunca sabe direito. Foi janeiro, verdade. A gente fez tanta coisa em 2020 que a gente fica assim, quando foi tal coisa? Quando foi tal coisa? E vou aproveitar essa deixa, vou ver se eu encontro uma coisa aqui que eu lembrei. Volto já. Sim. A gente fica, quando foi tal coisa, meu Deus? É muita coisa, né? Mas foi janeiro mesmo. Foi janeiro, verdade. Isso. Eu perco completamente. Eu não sei o que foi esse ano, o que foi ano passado. Para mim tá tudo misturado. As pessoas ficam em volta. E essa relação da gente estar completamente também quase que desnuda, só de biquíni. Como uma relação praia também, né? Com selva. O Rio de Janeiro continua lindo e opressor, né? Chocar essa coisa que a Matheus... Olha o que ele pegou. Nossa, socorro. Sim. É exatamente isso que a gente ia falar. É porque quando eu chego no Rio de Janeiro, quando eu me desloco do interior para cá e eu começo a desenvolver um trabalho de performance junto com a minha irmã, e a primeira foto de moda, ou a primeira coisa que eu vejo de moda com duas irmãs fazendo é um zine, um lambe da Mateusa com a Gabi, e aquilo me atravessou muito, muito. E aí eu encontro esse zine, que é esse que está na sua mão. Que a Teusa escreveu, o Rio de Janeiro continua lindo e opressor, e isso vai guiar muito o nosso trabalho, assim. Esse choque, né, da cidade maravilhosa com o militarismo, com a negligência do Estado, enfim. Com todo o papel que o Estado acaba não fazendo, né, com todo o acolhimento que o Estado acaba negando para nossas corpas dissidentes. Eu acho que através dessa escrita da Mateusa muita coisa se ilumina para a gente do que a gente queria tocar enquanto ferida, enquanto questão no nosso trabalho juntas. Se esse encontro fosse um texto, e eu acho que ele é um texto também que está sendo escrito aqui junto, eu colocaria talvez uma epígrafe ou uma citação justamente desse texto da Mateusa, né? Que é um zine que ela fez na UERJ para uma disciplina. De gravura, Rio de Janeiro continua lindo e opressor, como vocês já falaram. E eu colocaria talvez essa epígrafe que para mim se relaciona muito com o que eu acompanho, assim, do trabalho de vocês já há algum tempo. A citação é: como suportar tanto peso e se manter nessa cidade? Preciso de mais suportes. E aí tem várias exclamações. Decidi ocupar o máximo de espaços possíveis, me colocar na cidade para que eu possa me prender nela, agarrar o máximo possível nas estruturas, como vírus me espalhar pela cidade para me alimentar. Se manter fixo na estrutura que te oprime. Me manter fixo na estrutura que me oprime. Corpo estranho. Para mim, assim, vendo vocês falando sobre o trabalho, né, sobre
sobre a disputa do Brasil e também sobre as coisas que vocês têm feito. Eu faço essa homenagem à Mateusa, ao mesmo tempo que acho que muitas artistas estão fazendo esse movimento num momento mais que duplamente complicado, né? No Brasil dominado por uma milícia de extrema-direita, no meio de uma pandemia, assim, né? Dois infernos polos. diferentes. Assim, né? E, ao mesmo tempo, essa força, para mim, de vocês tanto estarem produzindo muita coisa, assim, né? Eu sei que também é por uma questão de sobrevivência mesmo, eu imagino, assim, né? De continuar trabalhando nesse momento. Total. E por uma questão de produção de memória também, né? A gente sente essa necessidade de produzir memória sobre a nossa passagem aqui, sobre a nossa existência aqui. Então, toda chance que a gente tem de registrar alguma fala, de registrar algum testemunho do nosso trabalho, a gente agarra, porque é sobre isso, é sobre presença. O nosso trabalho é uma investigação de presença e o que a nossa presença pode disparar. Então, essa escrita da Mateusa acabou virando um mantra, assim, pra gente. Esse zine acabou virando algo que eu sempre volto para ele e sempre descubro coisas que o meu trabalho está dizendo ou que o corpo dela já estava denunciando há muito tempo atrás, assim. E a nossa também possibilidade, né, de se reconhecer travesti foi com essas referências. Porque no interior de São Paulo a gente foi ensinado a ter medo de travesti. Sim. Que travesti apanha, que travesti rouba, que travesti é prostituição, que travesti está sempre ligada a esse universo marginalizado. E aí quando a gente vem para o Rio de Janeiro, se encontra com a cultura ballroom, adentra a Casa de Cosmos, é acolhida pela cena ballroom do Rio de Janeiro, acho que a gente começa a humanizar esse signo, sabe? Travesti. Humanizar a figura da travesti e a entender a nossa travestilidade, que sempre esteve com a gente, porém que sempre foi negada, por ser tipo do interior de São Paulo, por ter uma educação machista, rural, com um pai que é peão de rodeio, que nunca reconheceu na gente a capacidade artística. Então, a chegada nossa no Rio de Janeiro, acho que muda tudo, assim, nos permite nos reconhecer enquanto Irmãs Brasil, entender que a gente estava vivendo esse processo da nossa travestilidade juntas e que isso está no nosso trabalho. E que, quando alguém pergunta, como vocês se sentem quando alguém diz, Irmãs Brasil são artistas travestis, como vocês se sentem? Eu falo, é isso, sabe? Não tenho problema nenhum em falar que é artista e travesti, sabe? Para mim, o meu trabalho é o que eu sou, sabe? O nosso trabalho é o que a gente é e não tem problema nenhum dizer que é um trabalho de uma artista travesti, sabe? Porque tem um pouco também essa coisa da caixa, né? A exposição do artista negro, a exposição das artistas travestis, a exposição da artista, não sei, indígena, a exposição, e aí o que essas caixas vão fazendo também, sabe? E pra gente também interessa, tá tanto na caixa quanto fora dela, quanto atravessando ela. Se o Museu de Arte do Rio nos chama porque eles têm que fazer uma exposição sobre travestis, a gente vai ocupar, sabe? Se eles estão colocando assim, se eles preferem destacar esta questão, a gente vai até lá com esta questão, mas a gente vai mostrar que é além disso, sabe? Que não é só isso. A travesti não fala só sobre a travestilidade, sabe? É isso, assim, é um pouco sobre isso que eu penso. Tenho pensado bastante, porque eu vejo essa lógica do mercado também, querer capturar, sabe? Artista dissidente. Fetichizar, e aí cria todo esse slogan. E isso me incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo de me inclusão, incomoda. às vezes, muito mais para controlar do que para dar espaço, né? Porque no momento que a gente está, não é que nenhuma dessas instituições estejam dando espaço. Elas têm que abrir esse espaço porque não é mais suportável socialmente, né? A gente não admite mais, eu acredito, né? Exatamente. Então elas têm que abrir espaço, mas como é que se coloca nesse lugar, né? Exatamente, que elas abrem nessa lógica do fetiche, né? Da captura. E aí a gente tem que estar atento com relação a isso, para entender como a gente, dentro disso, como a Mateusa diz, né? Como a gente ocupa a estrutura que nos oprime. E dentro disso a gente constrói os mundos possíveis que a gente pode construir. Não é fácil. E não é romântico. A arte de vida não é romântico.
Não é romântico. É um discurso bonito que fica legal na eu amo, tipo assim, eu amo o conceito. As pessoas romantizam arte e vida. E não é, sabe? Pra gente, arte e vida é a realidade. Ou a gente trabalha para comer, para viver, para acessar alguma instância possível, ou a gente não existe para o sistema, sabe? Eu acho que quando a gente começa a desenvolver a consciência de que a gente está guerreando no sistema de arte contemporânea, a gente começa a trabalhar em outras lógicas, assim, de ocupação. E mesmo considerando que somos artistas brancas, travestis, e todos esses acessos que já passam por todos esses lugares também raciais, né? O que eu e Vini acessa enquanto duas travestis brancas não é o que duas travestis pretas vão acessar, e por aí vai, essa relação que tem desigual mesmo. Eu acho que o trabalho de vocês também explora muito essa questão da presença, assim, né? Pensando na questão da performance, assim, o que eu compreendo, né, é que normalmente em trabalhos que têm uma inclinação mais performativa, e eu identifico o trabalho de vocês nesse lugar, existe muito um trabalho em cima da materialidade do próprio corpo, assim, né? Nessa apresentação, essa presença é uma apresentação do próprio corpo. Então, quando vocês fazem a travesti da Palestina do mundo, existe um trabalho em cima do próprio corpo, da presença, do que vocês estão utilizando como signos, de vocês sabem que são lidas como um corpo travesti, uma corpa travesti, e não simplesmente como um corpo, né? Ser lido apenas como um corpo é um privilégio de homens cis e talvez mulheres cis não, né? Existe uma série de valores que são, né, pregados ali. Então, quando eu vi o trabalho, primeira vez, que foi na festa, eu fiquei assim, caramba, que forte essa imagem de duas corpos travestis utilizando a bandeira do Brasil. Né? Existem outros elementos, mas esse é o que chega primeiro. Assim. Travestis, a Palestina do mundo. Corpo travesti, arma de guerra. Estratégias de sobrevivência e fuga no território Brasil. Corpo bomba, chicote, castigo religioso, culpa e clandestinidade. Um manifesto terrorista para gerar vida e abundância em uma terra em disputa. Um manancial travesti pós-guerra, não mais cortarão as nossas cabeças. Somos a Palestina. Estamos vivendo a guerra. Nos é caro aparecer. Não seremos dominadas pelo senhor colonial. Estamos quietas, ainda que selvagens. Somos o cavalo de Troia e o Brasil não passa de um sonho. E eu acho que tem muito a ver com o trabalho de abocanhar a bandeira, mas agora é tipo trazer para o corpo, né? Enrolar ao mesmo tempo que esconde o rosto e é um símbolo que está ligado a essa Palestina, mas está ligado também a uma certa repressão, uma ideia de repressão do patriarcado, ao mesmo tempo que o torso está nu, e vocês estão de novo com um biquíni na parte de baixo e com apliques, não é? Isso, de cabelo loiro. É como uma peça de charrão, né? Como uma peça que existia no rodeio no interior de São Paulo, que está na minha infância, que é uma calça de couro toda franjada. Então, que vem do universo masculino, mas que é super feminina. Mas que é super feminina, né? Tipo, travestida. O rodeio já foi a minha primeira referência de moda e ali eu já enxergava uma moda colorida, uma moda viva. E essa parte de baixo que a gente usa... Tem as moedas de ouro, né? É como uma referência ao charrão, essa calça grande, só que feita com cabelos, né? E moedas de ouro. É curioso, um amigo meu, quando viu, eu estava vendo a performance junto com ele, a gente estava trocando e tal, conversando, ele falou que pensou que era uma palha indígena
e com referência a isso, né, já foi outra loucura. Eu, como conheci o trabalho das crinas, você chama de crinas normalmente, né? Sim, eu reconheci crinas. ali, porque é um material que vocês já usaram muitas vezes na ballroom, né? Sim, exatamente. Os materiais da Ballroom vão migrando também, sabe? Para esse campo conceitual da performance e vida. E aí são charrões que a gente constrói um pouco modificado. A gente usa moedas de ouro, né? Que constroem a frente e atrás da calcinha. E nas partes da perna tem 2 entradas de cabelo, que são cortadas ao meio, assim. 2 tufos de cabelo loiro. E aí nas mãos a gente usa 2 chicotes de cabelo preto, feito de cabelo preto, e tem essa relação com a balaclava, né? Que a gente constrói esse véu palestino, só que com a bandeira do Brasil. Então a gente constrói essa relação que no Oriente tem das mulheres andarem cobertas, totalmente vestidas, totalmente escondidas, né, numa relação de o que para eles é proteção, para os homens lá é uma proteção da mulher. Para a gente pode ser um disfarce. Para a gente pode ser um disfarce, pode ser uma linguagem de terrorismo, de travesti, né? Alguma possibilidade de uma resposta travesti nesse momento. E a gente traz esse símbolo do que para eles é uma proteção e o cuidado com a mulher, que com certeza para a mulher, para algumas lá é uma revolta, né? Ter que viver coberta. Para outras não, que aceitam essa relação de que realmente estão sendo protegidas pelo patriarcado. Para a gente é uma relação de expor. Só que aí a gente não expõe o nosso rosto, a gente expõe o rosto nacional, que é o que nos oprime também, que é o que falsamente nos protege. E aí a gente traz essa relação do signo do Brasil, só que dessa vez como um véu palestino. Esses pelos, essas crinas, vem muito em função disso, dessa imagem dos cavalos que a gente tem na nossa infância e que, de certa forma, está no nosso trabalho enquanto fisicalidade. Essa força, essa exuberância, esse hipnotismo que o cavalo tem, né? Que a gente usa esses 2 chicotes de cabelo, que para eles a relação com o cabelo também, nunca mostraram o cabelo, nunca revelaram o cabelo, e para a gente a relação quase também de pensar a questão evangélica, de que o cabelo tem que ser o mais longo possível, de que tem que ser o cabelo mais cuidado possível. Que o cabelo é a força, né, da mulher, e tem essa questão com a simbologia também do cabelo e da crina do animal, né? E a gente traz isso já castrado, né, cortado, só que na nossa mão, virando um chicote, assim. Vocês falando sobre essa questão do signo do cavalo, e aí falaram do trote. Eu queria, de repente, se vocês duas pudessem falar um pouco mais sobre essa relação de vocês com não sei se é uma simbologia ou com uma fisicalidade. Com a questão do cavalo, porque eu lembro que o Instagram da Vitória antes tinha o cavalo na arroba. Sim. Um dia eu já fui Vitor, né? Aí eu, para não ser Vitor, eu virei um cavalo jovem. Aí eu suportei durante um tempo ser um cavalo jovem até, de fato, eu entender que a minha era de Vitória tinha chegado. E aí eu matei o cavalo jovem também, vive dentro de mim, mas agora estou montada nele. E é isso, tipo, foram fases, sabe, desse processo, eu acho, de aceitação, de transição, de entender minha travestilidade por dentro do processo artístico também. Mortes necessárias, porque durante muito tempo eu entendi a minha travestilidade dentro do meu trabalho, mas não entendia isso na minha vida fora do meu trabalho. E aí, com o tempo, acho que eu fui entendendo esse processo, sabe? Acho que eu depositava toda a minha travestilidade no que eu fazia no processo artístico. E aí, para eu entender que eu podia trazer isso para minha vida, sabe? Foi um processo demorado, mas chegou.
A questão dos cavalos vem muito da nossa vivência e da nossa infância no interior de São Paulo, né? Criadas por uma família muito tradicional de rodeios e meu pai tinha uma trupe de palhaços de rodeio. Então a gente o nome da trupe é Irmãos Brasil. o nome da falarem trupe disso, né? Porque vocês se reapropriam sim, foi um assalto, né? Um grande assalto, porque o nome da trupe de palhaços de rodeio do meu pai se chamava Irmãos Brasil e a gente acabou viajando para alguns rodeios do interior de São Paulo, alguns festivais. Então essa presença do cavalo na nossa vida, esse signo, sempre esteve muito presente. E aí meu pai me deu uma vez de aniversário um cavalo que se chamava Ventania. Nossa, E eu não sabia dessa história. eu tive esse cavalo por muito tempo. Acordava cedinho, tipo 6 horas da manhã, ia lá no pasto dar rapadura pro Ventania. E eu tinha essa relação muito, não sei, muito afetuosa com aquela criatura, sabe? Com Ventania. E eu lembro do Ventania ser um pouco feminino, assim. E tinha arquétipos feminino. Ele era um pouco delicado demais, e isso incomodava o meu pai, sabe? Eu lembro da feminilidade animal já incomodar o meu pai. Ele não era um cavalo, tipo... Selvagem, não era um cavalo agressivo, não era um cavalo que tinha esse humor. Ele tinha um outro temperamento. E aí isso incomodava um pouco meu pai. E aí, um belo dia eu cheguei da escola, meu pai tinha vendido o cavalo. Eu fiquei muito tempo, tipo, triste, sem ir na escola, por conta disso, porque essa relação foi cortada. Aí, anos depois que eu me desloco para o Rio de Janeiro, que eu começo a caminhar na cultura ballroom, que me vem essa lembrança, esse insight, essa imagem do Ventania na minha cabeça. E aí eu começo a entender, dentro da categoria Runway, como era a minha expressividade, sabe? Como era o meu temperamento, como era o meu humor batalhando. Ao andar, né? E aí eu começo a chamar isso de Ventania, porque eu percebia isso, essa força ao rasgar o espaço, ao furar o espaço. E eu percebia que Ventania era algo que estava presente na minha vida, que quando eu andava na rua, as coisas saíam do lugar, as coisas ventavam, né? Que a minha presença fazia o espaço, de alguma maneira, se mover, de alguma maneira, ventar. E aí eu começo a me chamar de Ventania. E aí eu começo a entender Ventania como uma energia, como algo que está para além do animal ou para além do corpo físico, mas como algo espiritual que estava na minha vida, que foi uma conexão de infância que me foi cortada. E aí eu começo a chamar o meu trabalho dentro da categoria Runway como Ventania. E aí eu começo a entender o meu trote, eu começo a domar o meu cavalo interno, meu próprio cavalo. E aí eu começo a estudar a minha caminhada no salto, começo a descobrir essa relação do salto como uma pata, e começo a batalhar nas categorias de runway. E aí por isso que os cavalos estão muito presentes na maneira como eu mexo o meu corpo, como eu pesquiso essa exaustão, essa fisicalidade, essa presença que pode ser delicada, mas também que pode ser muito visceral, que tem uma exuberância, uma certa sedução, mas que também pode ser muito selvagem, que é quieta, ainda que selvagem. Então, Ventania acaba sendo essa memória de infância que eu acesso quando eu começo a caminhar na cultura ballroom. E aí, Irmãs Brasil é o grande assalto ao nome da trupe do meu pai, porque quando eu chego no Rio de Janeiro para trabalhar com a minha irmã e desenvolver um trabalho autoral de performance, eu olho para ela e falo: nós somos os Irmãos Brasil. Foi o ó. E aí caiu... Nós somos os Irmãos Brasil, foi o ó. Aí caiu, ainda na minha era Butch Queen, né? Quando eu ainda me entendia não binária e que o não binarismo era um espaço em que eu estava ainda entendendo a possibilidade de sonhar um dia ser travesti e isso ser real na minha vida. Então, a gente
trabalho. ficou, né, durante um tempo com A Irmãos gente Brasil. ficou durante um tempo vivendo esse luto que era Irmãos Brasil, né? A gente ficou entendendo que nós seríamos a próxima geração de palhaços da minha família, mas que a gente negou essa cultura, a gente negou essa tradição machista, né? Essa cultura do macho feita para o macho ganhar. Então, quando a gente vem para o Rio de Janeiro e a universidade pública se torna a possibilidade de fuga da nossa cidade e da nossa realidade ali no interior, a gente começa a se enxergar enquanto Irmãos Brasil e começa a trabalhar a travestilidade dentro dessa cultura, assim. Aí chega um momento também que passa a me incomodar muito o Irmãos Brasil, tipo, A masculinidade quando que eu existia escutava nesse esse nome, é. tipo, quando eu escutava esse nome, eu criei um ranço, uma coisa assim, então, não sei. Eu escutava o nome e já me dava um asco, sabe? Aí eu falei, ai, chega, Vini, chega, não somos mais Irmãos Brasil, não dá mais, nós somos Irmãs Brasil. E aí foi, tipo, o grande câmbio para a gente entender esse nosso processo de transição e iniciar a nossa terapia hormonal, a nossa TH com os hormônios. Foi a grande chave que aconteceu na Elan, que a gente participou da primeira escola de arte livre da Maré. Foi onde a gente criou a peça Eunucos. Era uma peça que falava sobre mortes e Castrações. assassinatos e principalmente sobre a tecnologia da castração, a tecnologia da possibilidade da mudança de sexo. Então, a gente pesquisava durante a peça algumas cirurgias, então a gente manipulava o pênis e transformava em vagina e ficava nessa brincadeira entre esses dois sexos binários, E né? as imagens hermafroditas. E essa coisa do hermafrodita e tudo. E aí a gente chega ao versículo bíblico, Eunucos, que fala sobre a história de pequenos guerreiros que eram castrados para estar ao lado da mulher do rei. Que era um cargo de confiança. Que era um cargo de confiança que para o homem ocupar, ele tinha que abdicar do desejo sexual, da possibilidade do falo. Então ele tinha o seu falo cortado, castrado. E aí a gente começa a entender esse processo de eunuco na nossa vida, esse processo de castração. Que, tipo, passa por muitos lugares, não só a castração do sexo em si, física, mas passa por castrações subjetivas. E concretas também, né? Castrações do Estado, castrações da nossa presença. As negações, a gente fala que, tipo, a gente se deu conta de que a gente é negada em todas as instâncias, jurídica, da saúde, biológica, científica, religiosa. A questão do corpo dissidente ser negado em todas essas instâncias. E a gente fala dessas castrações. Assim. Dessa patologia também, né? Do nosso corpo ser... ainda considerado quase como uma... você tem que se tratar, você está doente. Você tem um distúrbio, você tem uma disforia de Claro gênero. que hoje em dia as pessoas trans têm um acesso pelo SUS, mas não é por isso que a questão do fetichismo, da patologia ainda não é... existe um discurso do natural que ainda é muito sustentável, né? Tipo, de que o homem veio para ser homem e a mulher veio para ser mulher, e isso é da natureza do corpo biológico. E é o ideal.
E aí a gente começa a perceber também a natureza como uma falácia, como algo que... Uma mentira. Como uma mentira, porque existe sim a possibilidade de você transformar o seu corpo, de você ser um ciborgue, de você ser qualquer outra coisa que não homem ou mulher. E aí a gente começa, dentro de eunucos, a pesquisar esse processo de castração na nossa vida. E aí, quando a peça acaba, ou um pouco antes da peça acabar, Durante a temporada. durante a temporada mesmo, a gente começa o nosso processo com os hormônios. Desculpa. Foram 4 apresentações, não foi? Não, foram 19. Foram 19. Foram... É porque a gente percebe a possibilidade também de assaltar, né, a Escola Livre de Artes da Maré e os Passos do Galpão, no sentido de não apenas entregar uma obra física que fique ali, mas a nossa tarefa era conviver naquele espaço durante os 3 meses da escola. Porque a gente tinha a opção de apresentar uma vez e acabar só na abertura da exposição e acabar. Ponto. Tipo... Mas a gente quis viver toda a possibilidade e chance que a gente tinha de ocupar aquele espaço. Aí a gente negociou com o Educativo um calendário do Eunucos. Aí a gente falou, não, a gente está a fim de fazer uma temporada, de viver essa peça várias vezes aqui nesse território e de entender o que essa peça vai disparar na nossa vida. Nem era sobre uma quantidade de público, a gente fazia a peça pra gente, porque às vezes era um ritual nosso, porque às vezes tinha 3 pessoas, às vezes tinha 2 pessoas, às vezes tinha 50, às vezes tinha 50, às vezes 25. Na estreia tinha mais de... Na estreia tinha muita gente. Muita gente. Umas 200, 300 Então, pessoas. acabou que cada sessão teve a sua natureza, sabe? A sua eletricidade única, a sua vida. Então, a gente estabeleceu isso como um ritual nosso, enquanto Irmãs Brasil, um ritual de pesquisa da nossa transição. Então, a gente ia para o território a pé para ouvir tudo que a gente tinha que ouvir no caminho. A gente escolhia os apelidos. Porque a gente tinha a possibilidade de ir de ônibus até o galpão. Só que era justamente ir a pé que a gente começava a sentir como o nosso corpo era recebido no território. Como era entrar na maré e deixar que a maré entrasse na gente. Aí a gente foi colhendo alguns apelidos que foram virando materiais na peça. Bonecas russas. Bonecas russas, as Meneghel, diabos. De onde elas vieram, monstras. De onde vocês nasceram, que é isso, sabe? Então, algumas coisas que eram disparadas na nossa direção no caminho de casa até o galpão acabava virando o material da peça, assim, no sentido dramatúrgico. A peça ela não tem texto, né? Ela não é falada, mas existe uma fala ali física que acontece. Então, esses apelidos, esses xingamentos, a gente ia trazendo para cada dia que a gente ia viver a peça. Que a gente percebia também que não era uma questão... Porque a gente poderia encarar isso só como uma violência, mas que não também. Existia um caráter violento, mas também existia um caráter de curiosidade. Do tipo, nossa, quem são essas branquelas? De encantamento, né, também, tipo, e aí a gente... Quase mitológico, sabe? E a gente cai nessa coisa da mitologia, das criaturas, das figuras encantadas, e os eunucos eram considerados quase que divinos, né, quase que seres abençoados por terem sido castrados, então eles se tornavam quase que intocáveis, sabe? Tinha dia que não era fácil, não, eu ficava realmente muito triste com algumas coisas que eu ouvia. Agora tinha outros dias que aquilo me alimentava também, sabe? Que eu falava, nossa... Do que a Vini falou, do trote do cavalo, né? E da ballroom, como... Para mim, uma das categorias mais incríveis assim, da ballroom é o runway, né? O desfile. Porque o gesto de andar simplesmente, assim, né? Ele se transforma num acontecimento e ele nunca é apenas andar é se deslocar no espaço. E se deslocar no espaço não é a mesma coisa para todos os corpos, né? Não é a mesma coisa para um corpo branco, não é a mesma coisa para um corpo negro, não é a mesma coisa para uma pessoa cisgênera, nem para uma pessoa trans ou não binária. Eu acho que, né, a minha figura ela pode ser lida de maneiras diferentes dependendo da forma... Do contexto, etc. Eu lembro que quando eu comecei a fazer aulas de voguing, eu fiquei muito interessado pela coisa do catwalk
E quando eu andava na rua, às vezes, eu treinava o catwalk, louca, né? Do nada, pensava, vou aqui fazer um É pouquinho. sobre isso, gata. Servir. E eu lembro que uma vez eu estava atravessando a rua e eu fazia isso meio automático, assim. Eu estava atravessando a rua, eu senti que era uma boa oportunidade para fazer aquilo. Não deu 2 segundos que eu estava... Nem meu corpo tinha entendido direito ainda o que eu tinha feito, foi meu intuitivo. Passou um carro e alguém deu um grito, assim, né? Um grito com algum xingamento, eu não lembro o que era. E eu fiquei assim, caramba, foi muito rápido. Foram questões de segundos, assim, né? Mas tem Porque você deslocou um gesto que ele acontece num lugar seguro, dentro do baile. E você levou isso pra rua, não tinha ninguém da Bauru em volta de você. Tinha Sim. você, tipo, vivendo uma coisa que acontece no baile, que é um espaço seguro. Mas aí você leva isso pra rua e aí você é alvejada. Que é um espaço extremamente binário, né? Também extremamente Conservador. Então, acaba que esse deslocamento, esse impulso interno essa coisa do quadril, né? O homem não pode, em hipótese nenhuma, quebrar o quadril, né? Então, o Vogue trabalha muito isso, né? Essa aceitação do seu quadril, do feminino, da pelve, do feminino, né? Desse chakra sexual que é travado para os homens, né? E eu fico pensando também outra coisa que vocês falaram sobre o trabalho do Eunucos. Que foi? Nada. Que tem essa ideia da castração, tanto no senso comum, quanto mesmo na teoria da psicanálise, né? Do Freud, etc., que a castração é a perda de alguma coisa, né? Porque o menino supostamente perderia o pênis e viraria uma menina, e uma menina, né, cisgênera, que não tem um pênis, seria uma coisa, uma falta, né? Toda a teoria, aí tem um monte de discussão em cima, não vou entrar nisso, nem tenho competência para isso, mas tudo bem. Mas tem esse dado, e que pensar... Questões com a psicanálise, questões. Mas tem essa questão de que eu acho que quando vocês trabalham com a ideia de castração, não é sobre uma perda, na verdade, né? Vocês estão afirmando, na verdade, um outro poder que é negado, assim, né? Uma outra performatividade, uma outra possibilidade de estar no mundo, de viver o mundo, de existir, que não é uma perda, é o contrário. A gente está falando sobre uma tecnologia contrasexual, né? Uma tecnologia que vai contra esse sistema binário de gênero, então, e contra uma natureza cis. E contra uma natureza cis que pra gente é uma falácia. É uma falácia. Então, a gente está ali pesquisando a possibilidade de uma cirurgia real de transformação. E aí isso acaba tomando espaço na nossa vida e hoje Eunucos acontece diariamente pra gente, através dos nossos hormônios. Então, Eunucos é os nossos hormônios hoje. Também. É um processo de castração continuado, em que a gente está bloqueando a nossa testosterona e ganhando vida em outro lugar. Porque não é uma castração para a morte, é uma castração para a vida. Por isso que eu entendo a peça como uma transição, porque eu sinto que a peça me preparou para viver esse processo de transição com os hormônios. Eu queria, inclusive, que vocês comentassem que essa frase é uma frase da Aventura para a Fama, é isso? Não? Qual delas? A Travestis, a Palestina do Mundo. Não. É muito louco, é muito louco, porque um dia antes da gente fazer a pesquisa, gravar o vídeo na EBA, a Aventura lançou o álbum. E aí a gente começou a ver... O nome do álbum é Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor. E aí a gente começou a ver a estética do álbum, para onde a imagem dela estava indo, com as fotografias e tudo. E aí a gente começou a ver essa estética palestina em todas as fotografias, A gente ficou tipo, meu Deus, isso é uma resposta, é algum tipo de intuição, porque eu já tinha feito os véus, eu já tinha construído todo o figurino para gravar. E aí, um dia antes, ela soltou o álbum e eu falei... não foi o álbum, foi a capa do álbum. A capa, Um dia antes, ela soltou a capa e eu falei, meu Deus, tipo, nossos pensamentos estão muito conectados para onde a gente está indo enquanto imagem, sabe? A gente acompanha muito o trabalho da Aventura. Essa coisa do Oriente, assim. É uma pessoa que a gente acompanha muito. Ela pode ser desligado. A gente, tipo, se percebe no movimento. Claro que cada uma a partir da sua vivência, mas a gente se percebe
em movimento, sabe? Com as questões que elas trazem, que a gente traz E também. acabou que, imageticamente, a gente estava indo para o mesmo lugar, assim. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, é uma intuição, é Essa uma... frase, quem me apresentou na vida foi a Idris Bahia, uma vez que ela estava lendo um livro da Berenice Bento. Berenice Bento. E aí ela leu essa frase no livro. Aí eu lembro que a gente, na época, estava vivendo um trabalho que a gente fazia juntas, que era transvestir. A gente fazia um trabalho em cima desse verbo. E aí ela chegou e falou, olha, amiga, acabei de ler aqui no livro da Berenice. Ela fala que as travestis são a Palestina do mundo. Eu acho que é um livro de viagem, se eu não me engano, a Berenice, ela escreve um diário de viagens dela, e aí uma dessas viagens é para Palestina, e ela acaba escrevendo esse texto em que ela afirma que... Ela faz essa analogia. Ela faz essa analogia da Palestina com os corpos travestis, assim. E aí eu lembro que essa frase ficou na minha cabeça, tipo, anos depois, a gente não faz mais o trabalho, eu e a Idri juntas, mas essa frase ficou em mim, assim, e aí de um tempo para cá, não sei por que essa frase voltou para mim. E aí foi quando eu falei para a Vini sobre essa frase e a gente começou a construir um trabalho em cima desse anúncio, sabe? E aí escrevemos o manifesto, e aí gravamos esse manifesto. A gente começou, basicamente, a fazer um mapeamento pela internet de imagens de grupos terroristas e a estudar como é a atuação de grupos de extrema direita no Oriente Médio e no Brasil, e a gente começou a aproximar, a gente começou a perceber que a mesma guerra religiosa, a mesma guerra, os mesmos motivos, né, a mesma filosofia que existe lá, existe aqui. De maneiras, de intensidades diferentes, no Brasil, porém, existe. A gente fala do fator Deus, né? Que não é um Deus específico, mas é um fator Deus. Porque existe um texto do José Saramago em que ele escreve sobre o fator Deus. E aí é um texto em que ele fala sobre não o Deus em si, enquanto corpo físico, mas a ideia que se criou de Deus, a ideia, Né? é o poder da filosofia do Deus branco que foi vendida para o nosso país e que foi importada. Então, ele fala sobre a ideia de Deus ser justificada para a violência. E a gente começa uma pesquisa de imagens pela internet, porque quando eu e Vitória a gente vai fazer um trabalho, a gente sempre tem uma prática que é tipo montar um disparador, que a gente chama, que é um vídeo com várias imagens que falam sobre aquele universo, que falam sobre aquela pesquisa que a gente quer fazer. Então a gente começou a fazer um vídeo com várias imagens da Palestina, só que a gente chocava essas imagens da Palestina com as imagens bolsonaristas no Brasil. O batismo do Bolsonaro, o massacre da Candelária. Depois da performance Pink, é isso? Sim. Acabou que a pesquisa de imagens para o Travestis da Palestina do Mundo se tornou um vídeo audiovisual que a gente transformou em paisagem para esse novo trabalho. Então, no Pink, a gente existe em frente a essas imagens que a gente pesquisou para realizar essa performance. Então, acaba que a pesquisa visual que a gente fez para Travestis da Palestina do Mundo, a gente está projetando num jardim que a gente chama de Pink. Imagético, que seria Pink, que é esse símbolo nacional, né? Esse território verde. Então, a gente usa um tapete verde como um pedaço do Brasil, como um território, um falso paraíso, né? Essa ideia de um lugar tropical que não deu certo, que faliu, que ruiu, que está vivendo uma era pós-apocalíptica. Então, a gente existe nesse jardim, que é um pequeno pedaço do Brasil, e atrás da gente, sobre os nossos corpos, estão sendo projetadas imagens de ataques no mundo inteiro. Então, ataques na Palestina, ataques nos Estados Unidos, ataques no próprio Brasil. O universo do videogame também. O universo do videogame como um universo dessa violência, desse fetiche com a arma, né? Com o militarismo. Então, a gente começa a transformar essa pesquisa numa certa paisagem de denúncia. As coreografias do Bolsonaro. E aí a gente vai trazendo imagens do poder brasileiro e do poder palestino. E chocando essa ideia de como
esses grupos de extrema direita estão funcionando como uma tecnologia de morte, como uma política de morte, né? Eu queria comentar uma coisa sobre a relação entre os dois trabalhos, assim, né? Um nasce do outro, sabe? É uma coisa que É vem uma de coisa dentro. que acaba, um trabalho puxa o outro, sabe? Travestis da Palestina do Mundo começou, aí a pesquisa se desmembrou num disparador que nasceu Pink. E aí a gente tem esses dois mundos que Falam sobre a mesma coisa, só que de maneiras estéticas diferentes. esteticamente explodem para outros lugares, né? Pink é mais punk, é uma energia mais do sonho, é mais Delírio. onírico, é como um delírio que está acontecendo ali, né? Quando a gente pensou o trabalho, a gente pensou muito no desejo de fazer ao vivo, mas agora a gente não tem como, né? Pelo Covid. Então a gente resolveu transformar o trabalho numa videoarte. E aí foi quando a gente fez a videoarte agora para Novas Frequências, mas o trabalho tem muito essa ideia de um mantra. Desculpa, primeiro foi existencial. apresentado na Mostra Gatilhos, não foi isso? Foi, na Isso. Mostra Gatilhos a gente fez um primeiro teste, uma live. E agora em que a vocês gente estão fez. trabalhando de novo em cima da performance. Agora a gente está transformando num vídeo performance audiovisual mesmo, gravado com uma câmera mais profissional, né? Que a gente fez em formato assalto, como uma live pelo Instagram. E aí, tipo, pelo celular mesmo, a gente instalou no Galpão Bela Maré o Jardim, né, o falso paraíso. E aí, com um projetor escolar, assim, a gente construiu e falou, vamos fazer a live, e é Foi isso. tudo. Aí a gente fez um formato live. Aí agora a gente está no formato videoarte pro festival Novas Frequências. Eu queria perguntar a coisa do nome Pink e vocês estarem vestidos de rosa. Isso tem uma relação com pinkwashing, com essa questão do... Não, ficou uma relação que a gente trouxe um pouco do Guerrilla Girls, de trazer uma identidade através de uma cor. Que a gente ficava, como a gente ainda pode falar da brasilidade... Ou performar uma cor que não seja da bandeira do Brasil, que não seja o verde, o azul, o amarelo, o branco. Aí a gente ficou, não, a gente precisa de uma cor que traga uma identidade, uma cor que traga uma questão. Mas aí vem muito da ideia também de Pink Flamingos, do filme, como uma referência também, sabe? Essas gangues, pequenas gangues. A essas pequenas gangues travestis, sabe? Esse pensamento de uma estética como se existisse uma organização travesti que pudesse dar alguma resposta. A gente constrói uma toca ninja terrorista, né? Nossa. Numa linguagem mais punk, mais forte. Aí a gente bota nelas uns rabos de cavalo Ariana Grande, assim, enorme, e aí vira essa coisa que a gente chama de pink. Eu estou impressionado, porque se eu fosse só escrever sobre esse trabalho, se a gente não estivesse conversando, eu faria uma relação completamente diferente. E eu vou explicar um pouco qual seria agora, assim, né? Sim. Porque tem um tempo que eu tinha guardado um pouco alguns textos que falavam da relação entre gênero e nacionalidade, que vieram muito do curso que eu fiz com a Helena Vieira. Eu acho que vocês estavam no mesmo curso, que era um curso de introdução anterior. Sim, eu tava. Foi tudo esse curso. Eu fiz três, na verdade, com ela. Mas um foi sobre feminismo decolonial e queer of color, né? Que foi pensando na questão da colonização junto com o feminismo e a teoria queer. E aí ela comentou sobre alguns textos que falavam sobre a relação entre nação, gênero e sexualidade. Eu guardei esses textos. Quando eu pensei em conversar com vocês, ou primeiro escrever sobre, eu pensei, vou reler esses textos, que eu acho que pode ter algumas coisas que podem me ajudar a disparar, a pensar coisas. A gente já conversou um pouco sobre a relação da bandeira com o corpo travesti, porque são duas coisas que, no projeto de país que a gente tem hoje, não hoje, né? A gente fala do Bolsonaro... Há muito tempo. São duas coisas incompatíveis, né? O Estado não foi pensado para esses corpos, por esses corpos, para dar direitos, igualdade, etc. O início da Constituição fala que todo mundo é igual, mas aí tem um desses textos chama A Nação Heterossexual, da Oti Curiel, e ela fala sobre... ela faz uma análise jurídica da Constituição da Colômbia a partir da questão do gênero, né, e da sexualidade. E é muito interessante. Ela não usa o termo cisgênero ali no livro, mas eu acho que várias das reflexões cabem também para a questão da cisgeneridade compulsória também.
E uma coisa que ela fala é que, do mesmo jeito que a Constituição do Brasil fala que todos são iguais perante a lei e tal, também isso está na Constituição da Colômbia, mas eles não falam como é que essa igualdade vai se dar. Ela supõe que ela existe. Então, assim, não adianta você... Ela se dá a partir do olhar cis, heterossexual. É o que eles acham que pode ser igual. Sim, mas como é que você constitui essa igualdade? Não está lá, não está previsto na Constituição. Então, é uma ficção. E ela vai falar que existe uma ideia de contrato social, né, na teoria da nação, de que todos estão de acordo, né? Uma teoria meio evolucionista, de que, de repente, a sociedade se desenvolve ao ponto Contrato social. Sim. de que todo mundo entre em acordo que é melhor que nós vivemos embaixo de um Estado-nação. Contrato de reparação histórica tem que existir. Porque aí o Estado vai controlar a violência, e nós poderemos viver em paz. Isso é a ficção do contrato social. Ela fala que por baixo disso existe um contrato sexual que, na verdade, não é verbalizado e que não é um contrato de verdade, porque as mulheres e as minorias, elas não têm acesso a consentir com esse contrato, né? Porque, na verdade, existe a exploração do trabalho da mulher, existe a marginalização de todos os corpos que não respondem a esse binônimo homem e mulher, né? Tem uma coisa que é bem interessante também, que é essa ideia... Eu vou falar um monte de coisa agora, tá, gente? Estou meio assim uma ideia de que existe um homem e mulher e que eles são opostos complementares, né? E são cisgêneros, né? Necessariamente. Se nasceram com sexo tal, são designados como homem ou mulher. E aí o que eu acho interessante, assim, também, é que pensando no trabalho da Travesti da Palestina do Mundo, e no Pink, eu já pensei outra relação com o nacional, porque eu também estava querendo ler um texto, já tinha ouvido falar de um termo que chama homonacionalismo, que é um texto da Jaspir Puah, deixa eu pegar o nome, Jasbir Puah, é uma pesquisadora americana, mas que ela tem uma ascendência árabe, e ela fala basicamente sobre a questão da Palestina, do conflito com Israel, e como Israel tem usado a questão gay e lésbica, muito mais gay do que lésbica, para usar um processo que eles chamam o próprio Estado chama de rebrand, que é tipo refazer a marca do Estado, porque eles descobriram que o Estado de Israel até os anos 90, 2000, eram compreendidos como um Estado ultra-religioso. Então, para mudar a imagem diante do resto do mundo... Aceitação. Eles disseram, não, nós aceitamos os gays, nós fazemos um turismo gay, é o melhor lugar do mundo, temos uma parada gay, tal. Então, era uma maneira deles se desvincularem dessa ideia de que eles são um Estado religioso e jogar para a Palestina o lugar do radicalismo religioso. Então, o conflito entre eles seria um conflito entre um Ocidente civilizado e progressista e um outro oriental perigoso, terrorista, né? Então, eu achei muito interessante vendo os dois trabalhos, porque eu fiquei pensando justamente sobre como, ao mesmo tempo, a questão queer, LGBTQ+, dissidências, pode ser extremamente marginalizado em um contexto como o nosso, e em outro, ele pode ser usado como arma, como as coisas são assim, como uma suposta aceitação, ela pode ser usada também contra estratégia, como uma estratégia. Eu fiquei pensando... E exatamente essa coisa do termo queer também, que é uma coisa que não nos representa. Eu não me vejo como queer, eu sou travesti, sabe? O queer está muito distante de mim. Tipo, tá muito distante nesse sentido. Tem uma problemática, ou não tão né? distante assim. O queer tá do meu lado, porém ele não tem a mesma identidade, sabe? Ele não tem as mesmas questões. Ele é super embranquecido. Eu acho o termo queer super embranquecido aqui no Brasil, por ser um termo, enfim, que vem de fora e que traz toda uma questão, sabe? De um problema nessa tradução. De um problema, né? nessa tradução também. Então, eu prefiro me identificar como travesti, sabe? Como uma identidade brasileira e latina que fala mais sobre mim do que queer, sabe? Uhum. Mas eu entendo essas estratégias que os estados e os países usam de aceitação, de um tratamento de imagem mesmo. Quase como marketing, sabe? Como a aceitação, mas eu acho que um alvará, sabe? Mas eu acho que na prática esse alvará ainda está tão distante, sabe? No dia a dia do nosso corpo na rua, esse
alvará ainda não se aplica, eu não consigo sentir, sabe? Acho que cada espaço se reconfigura de uma maneira quando o nosso corpo chega, sabe? Pelo seu contexto político. Pelo seu contexto político, assim. Pelo seu contexto político, pelos símbolos que aquele país apoia, como ele se constrói. Como você falou, essa questão do queer, assim, não adianta a gente pensar só numa questão de identidade, como se a gente pudesse separar a sexualidade de questões de raça, nacionalidade, etc. Porque ao mesmo tempo que isso tem no texto da Jasbir, eu achei muito interessante que ela fala que ao mesmo tempo que Israel se diz um lugar seguro para LGBTs, ela proíbe que os LGBTs palestinos circulem pelo seu território, porque a ocupação desse território se dá de um modo que algumas localidades palestinas ficam isoladas. Então é o quê? É o gay turista. É o gay turista só. Exatamente. É o gay turista. É o gay pride. É o gay pride. É o pink money. Olha a relação do pink que com permite pink que ele money. circule, assim, né? Me lembra um pouco a questão, talvez, até um paralelo com cisgeneridade e transgeneridade. As pessoas cis, né, como eu, né, que me reconheço ainda nesse limite, podem circular de outra maneira. As pessoas de determinada nacionalidade circulam de outra forma. Então, essa relação entre corpo e território, que vocês fazem no trabalho também, né, quando vocês afirmam que a travesti é a Palestina do mundo, está super ligada. Gente, o nosso tempo está terminando. Já. Choque. Queria dizer que eu gostei muito de travar esse diálogo aqui com vocês, aprendi bastante. Obrigada. Queria agradecer e dizer que estou curioso para saber quais outros desdobramentos essa pesquisa de vocês vai chegar. Alguma coisa vai acontecer, né? Está acontecendo. Espero que em breve a gente possa se encontrar em outros espaços que não virtual, Sim. mas por enquanto. Com certeza. É muito frio, né? Faz muita falta, frente a frente, olho no olho. Obrigada por pensar na gente, por tirar um tempo para pensar sobre o nosso trabalho. É sempre um exercício para a gente aprender a falar sobre o nosso trabalho. E quando a gente fala também, outras coisas aparecem, sabe? Os fantasmas vêm e dão um oi, assim. É muito bom poder falar por isso. Que bom. Então, muito obrigado e até uma próxima. Até. Beijo. Beijinho.